Bom dia, amados, crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Erisma Oliveira. Eu quero desejar um dia abençoado e quero convidar para a reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje a nossa reflexão é no Salmo 46, versículo 1 e versículo 2. O Salmo 46 é aquele que diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Há outras versões que diz que Ele é nosso refúgio e nossa força e sempre está pronto a socorrer o seu povo nas aflições. Glória a Deus. Podemos perceber aqui no Salmo que o salmista está fazendo declarações a respeito de quem é Deus para o povo, de quem é Deus para a nação de Israel, de quem é Deus para nós. E ele começa dizendo que Deus é refúgio, Deus é fortaleza e também Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Quando se fala de refúgio, fala tanto de abrigo de chuva, como de um temporal de perigo, como abrigo em relação à falsidade. Então o salmista está dizendo aqui que nós temos disponível, nos dias de perigo, nos dias de falsidade e injustiça, um abrigo disponível para ir. E ele continua dizendo que também nós temos disponível força e poder, pois Deus é a nossa fortaleza. Glória a Deus. Há um comentário de Barney em relação às duas palavras refúgio e fortaleza. Em relação ao refúgio, ele diz: Deus é para nós como um lugar para o qual podemos fugir por segurança. Ele diz que tem a palavra refúgio de um verbo que significa fugir para ou refugiar-se. Essa palavra denota um lugar para o qual se refugiaria em tempo de perigo, como um muro alto, como uma torre alta, como um forte ou uma fortaleza. É como se uma pessoa está sendo perseguida por alguém e ela foge para, às vezes é sua casa ou para a casa de alguém que ela conhece. Ela está numa rua e ela conhece aquela área e ela diz: se eu correr um pouco mais, eu chego na minha casa, eu vou fugir para refugiar-se lá. Denota um lugar para o qual se fugiria em tempo de perigo. Então, nos dias de perigo, eu sei que se eu for para a casa tal, eu vou estar protegida. Então, nos dias maus, eu e você, queridos, temos um lugar para ir. Esse lugar é o Senhor. Ele é o nosso refúgio. Glória a Deus. Em relação à fortaleza, que simboliza força, ela implica que Deus é a fonte de força para aqueles que são fracos e indefesos. Observe aqui que nós temos um lugar para ir, para se refugiar, um lugar alto. E eu gostaria de lembrar aqui do Salmo 18, porque lá também o salmista faz declarações a respeito de quem é Deus. E na Bíblia Viva, esse texto, quando ele diz assim: o Senhor é a pedra mais alta do que eu, a qual meu inimigo não pode me alcançar. Glória a Deus. Então imagine uma pedra muito grande e você lá em cima. O inimigo lá embaixo, ele pode até gritar, espernear, mas ele não pode lhe alcançar. Era isso que o salmista diz: o Senhor é uma pedra mais alta do que eu, a qual o meu inimigo não pode me alcançar. Ou seja, eu tenho um lugar para ir, um muro. Nos dias maus, no dia da falsidade, no dia de perigo, eu tenho um lugar para ir. E eu tenho uma fonte disponível, uma fonte de poder para aqueles que são fracos e indefesos. A maldade, a perversidade, tribulações que chegam em nossas vidas, que nós nos sentimos fragilizados e indefesos. Nesses dias que eu e você lembra, eu tenho uma fonte de força. Glória a Deus. E aí ele continua. Que possamos confiar nessa força, como se ela fosse a nossa própria. Que eu e você possa sentir tão seguro em sua força, como se nós mesmos tivéssemos essa força. Podemos fazer dela a base da nossa confiança, como se a força residisse realmente em nosso próprio braço. Glória a Deus. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força. Então eu tenho um lugar para ir e eu tenho uma fonte de força, que eu e você possa andar seguros nessa força, que o nosso braço, que representa a nossa força, nossas decisões, esteja baseado na força do Senhor. E aí ele continua, né? Eu digo que esse salmo aqui é um pacote de benefícios. E como bônus ele vem dizendo o seguinte: ele é um socorro bem presente. Socorro aqui fala de assistência, de ajuda. Glória a Deus. E aí ele diz: ele é bem presente. Quando se fala de bem, fala de abundante, de grandeza. Eu tenho uma assistência abundante
eu tenho uma assistência grandiosa a qual eu posso alcançar. A palavra presente fala de alcançar, de pegar. Então, nos dias maus, eu tenho assistência, eu tenho ajuda, eu tenho proteção abundante, grandiosa, a qual eu posso alcançar. Presente aqui fala de achar, alcançar, pegar algo que foi buscado, assegurar e apanhar. Glória a Deus. Imagine você, queridos. Vamos imaginar que você vira para o lado e você pode pegar aquilo ali, aquela assistência. Você pode pegar aquele socorro. E Barney continua falando em relação a essa palavra, quando ele fala de socorro e quando ele fala da palavra tribulação ou problema, porque algumas versões falam isso, ele diz que essa palavra cobre tudo que vier sobre nós que nos causaria danos, tristeza e ansiedade. Então, eu tenho disponível uma assistência nas tribulações. Tribulações é tudo aquilo que é dificuldade, aflições, problemas que eu venho enfrentar. Então, eu tenho uma assistência para esses dias. E uma assistência a qual eu posso pegar. E abundante. Eu tenho uma assistência abundante. Eu tenho uma assistência bem presente, louvado seja Deus, a qual eu posso alcançar. Vamos imaginar, eu gosto de imaginar que é a graça de Deus, que está a graça abundante de Deus. Imagine você ter dentro da sua casa, lá na cozinha da sua casa, uma árvore linda, frutífera, que nasceu no meio da sua casa, da sua cozinha. E ela passa os telhados e não tem um dia que você está tão fraca, tão indefesa, está tão cansada. E você, ela é cheia de fruto, essa árvore é abundante de frutos. E você pega um daqueles frutos e come. Glória a Deus. E quando você come, a sua força é estabelecida, o seu ânimo é renovado. Você pode alcançar a graça de Deus, é isso. Eu posso alcançar a graça. Eu posso alcançar a força do Senhor. Eu posso alcançar a assistência de Deus. Nas tribulações. Nas tribulações eu tenho assistência abundante. Eu posso alcançar essa assistência. E não uma assistênciazinha qualquer, não. É grandiosa, é abundante. Louvado seja Deus. E aí ele faz a declaração dizendo, eu não temerei, eu não vou ficar apavorado, eu não vou reverenciar essa situação que está vindo. Mesmo que essas coisas mudem e alterem, quando fala de transtorno, né? A terra mudar, fala do terremotos, fala do montes desabarem, fala de mudança, de alterações. Fala de algo em movimento e às vezes as coisas trazem tribulações e angústia no nosso coração. Ele diz, eu não vou temer, eu não vou reverenciar, porque eu fiz de Deus o lugar a qual eu vou nos dias maus. Eu tenho um lugar para o qual eu possa fugir. Eu tenho um lugar que eu possa ir nos dias de perigo. Eu tenho um lugar, um muro alto, eu tenho uma torre, eu tenho um forte, eu tenho uma fortaleza a qual eu possa ir adentrar e lá ficar seguro, a qual o meu inimigo não pode me alcançar. No dia de fraqueza, de indefesa, eu tenho uma força disponível e por ela andarei para a glória de Deus. Pois de benefício haverá sobre a minha vida um socorro bem presente. Eu terei sobre a minha vida uma assistência abundante a qual eu posso pegar. Eu posso pegar essa assistência. Queridos, que eu e você conte com a graça de Deus nesse dia. Vamos orar agradecendo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que é nosso refúgio e nossa fortaleza. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada por essa declaração tremenda que o salmista fez, dizendo que Tu és nosso refúgio e nossa fortaleza. Obrigada, Senhor, porque nós temos um lugar ao qual nós podemos ir nos dias de perigo. Muito obrigado porque há um lugar, um forte, há uma fortaleza a qual teu povo pode ir. Uns dias, às vezes, de um temporal de perigo, de falsidade. Obrigada também porque nos dias de fraqueza, no dia em que nos sentimos indefesos, possamos lembrar que Tu és a fonte de nossa força. Tu és a força para aqueles que são fracos, estão fracos e indefesos. E que possamos confiar e agir e sentir ela na nossa vida, no nosso coração. Obrigado pela assistência, obrigado pela ajuda abundante. Obrigado por nos deixar disponível a qual nós podemos pegar essa assistência. Obrigada, Senhor, muito obrigada,
porque mesmo nas tribulações, nos problemas, nas dificuldades, há essa assistência para nós. Obrigada, muito obrigada pelo teu amor cuidadoso e muito obrigada por encher o nosso coração de fé e não de temor, mas de confiança de que tu estás nos controle. Nos dias maus, nos dias que a maldade nos perseguir, a perversidade, temos um lugar a qual nós podemos ir. Obrigado por tua graça, obrigado pelo refúgio preparado para nós. Esse refúgio está sempre preparado. Glória a Deus, não importa o lugar, o tempo, a fase da vida, sempre tem um lugar a qual nós podemos ir, tem um lugar para o qual nós podemos ir por segurança. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Espírito Santo te lembre que você tem um lugar para ir em tempo de perigo, que você e eu temos uma fonte para receber força, que nós temos disponível uma assistência abundante e disponível a qual podemos alcançar. Um precioso dia e até a próxima reflexão.